O tema dessa noite de hoje vai nos levar a refletir um pouco sobre ser conduzido pelo Espírito Santo. O tema é: o Espírito Santo abre o meu entendimento. Repita comigo: o Espírito Santo abre o meu entendimento. A gente sempre que se reúne, quem frequenta algum movimento, alguma comunidade, percebe que em todas as vezes que nós nos reunimos, nós rezamos pedindo a presença do Espírito Santo. Não é verdade? Tenho certeza que não teve nenhuma vez, que quem já vem aqui há muito tempo, não tem nenhuma vez que você vai lembrar aí que a gente nunca tenha feito um momento de oração clamando a presença do Espírito Santo de Deus. Além disso, aqui na nossa comunidade, a gente tem o maior evento que a gente organiza por ano, é o Enchei-vos, é um encontro de avivamento no Espírito Santo. Então, essa experiência com o Espírito Santo, nas novas comunidades, na renovação carismática católica, é algo extremamente presente e também para toda a igreja. Mas, uma coisa importante de nós nos questionarmos, para a gente começar essa reflexão de hoje, é: quem é o Espírito Santo? Para a gente aprofundar um pouco o que a palavra quer nos trazer hoje. Quem é? Já comecei dizendo, né? O tema da noite é dizendo que o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Mas isso é uma coisa que ele faz, não diz quem ele é. Isso é uma coisa que ele faz. Talvez uma resposta imediata pudesse ser: o Espírito Santo é Deus. Né? A gente aprende lá na catequese que Deus é um só em pessoas três, não é assim? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três deuses? Não. É um Deus só em pessoas três. Um Deus em três pessoas. É uma matemática meio doida, tá certo? É x mais x mais x igual a x. Que é um Deus só. Mas são três pessoas. E tem papéis bem definidos, assim. Cada um cumpre uma parte. Podemos dizer assim, que o Pai é o que cria. O Filho é o que salva. E o Espírito é o que santifica. Posso dizer assim também: o Pai é o que ama. O Filho é o amado. E o Espírito Santo, quem é? O amor. O amor que une os dois. Posso dizer também que o Pai é aquele que fala, porque pela palavra do Pai é que as coisas foram criadas. O Pai fala e as coisas são criadas. Faça-se o céu, faça-se o mar. Então o Pai é o que fala. E o Filho, quem é? É a palavra. João não vai dizer que a palavra se fez carne? É o Filho. E o Espírito Santo, quem é? É o sopro que passa pela corda vocal do Pai para que a palavra se forme. Em hebraico, o Espírito Santo chama-se Ruá. Hebraico é a língua de Jesus. Ruá, que eu podia traduzir de um jeito simples para sopro. É um sopro de Deus, o Espírito. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma sensação boa, o Espírito Santo não é um calafrio, não. O Espírito Santo é uma pessoa divina, igual às outras, e que cumpre o papel de, em nós, nos santificar. De um jeito mais simples, talvez, para a gente entender. O Espírito Santo, agindo em nós, deixa o nosso coração igual ao coração de Jesus. O profeta Ezequiel, lá do Antigo Testamento, no capítulo 36 do livro dele, lança uma profecia sobre o povo, que ela também cabe para nós, dizendo assim: tirarei do vosso peito o coração de pedra, no lugar colocarei novo coração de carne. Quem é que faz isso conosco? Tira daí do seu e do meu peito o coração de pedra que a gente tem e vai transformando, à medida que a gente permite, é claro que não é uma mágica, vai transformando o nosso coração num coração de carne igual a de Jesus. Esse é um papel do Espírito Santo. E se o Espírito Santo age para fazer isso na nossa vida, é preciso a gente ver consequências disso. É preciso a gente saber olhar para si e ver frutos do Espírito, ver consequências dessa ação, se sentir movido pelo Espírito Santo. Talvez uma pergunta que eu possa fazer: você se sente conduzido por Deus, se sente movido pelo Espírito nas suas escolhas, naquilo que você faz na vida, quando você acorda, nas pequenas coisas que você tem que fazer? É real? Você sente mesmo que Deus está conduzindo com a mão dele a sua vida? Ou Deus é uma ideia que vai mais distante assim e que talvez passe só por momentos desses que a gente vem aqui e nessa efusão desse louvor, né, que é bonito quando a gente está reunido aqui,
a gente talvez sinta uma presença diferente, mas de fato na vida a gente talvez não esteja sentindo. O apóstolo Paulo, e aí a gente vai ler aqui um pouco o que ele fala, ele divide o povo em dois tipos, aqui nessa leitura que a gente vai fazer. Ele divide os homens, naturalmente, e as mulheres, as pessoas, em aquilo que ele chama de homens naturais, ou, dependendo da tradução da Bíblia, homens psíquicos, e homens espirituais. Dois tipos de pessoa. Os psíquicos, os naturais, que ele diz que não entendem as coisas de Deus, ele diz até mais, diz que pessoas assim acham as coisas de Deus loucura, a gente vai ler aqui, e o outro perfil de pessoas são os homens espirituais, que são movidos pelo Espírito e vivem pelo Espírito. Quem trouxe Bíblia, para a gente aprofundar um pouco, abra aí na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Ele traga a Bíbliazinha, viu, quando vier para adoração. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 12. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. Amém ou misericórdia? Tem uma misericórdia aqui, eu vou esperar. Para quem não sabe, aqui na comunidade, quando a gente abre a Bíblia, a gente pergunta isso. Porque tem gente que leva uma surra de Bíblia. Né? Aí demora. 1 Coríntios 2, 12. Amém? Escute bem. Você que não trouxe a Bíblia, abra bem seus ouvidos, preste atenção. O Senhor quer falar conosco. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Veja, São Paulo já começa dizendo, nós não recebemos um Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus e que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, que Deus fez, que Deus realizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. O que é que São Paulo está dizendo? Que o Espírito, ele exprime, ou seja, ele demonstra, ele nos fala as coisas que são do céu de um jeito que é a linguagem do céu. As coisas espirituais de um jeito espiritual. Aí ele começa a falar aquilo que eu estava dizendo, os dois tipos de pessoa. Versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor e se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja o que é que São Paulo está dizendo. E aqui, para a gente iniciar, me chama a atenção esse pedaço em que ele diz que a gente não pode compreender porque é pelo Espírito que se deve ponderar. Ele diz que o homem natural, o homem que não é conduzido pelo Espírito, não consegue entender porque as coisas só podem ser ponderadas, só podem ser julgadas, avaliadas, refletidas pelo Espírito. Aqui a gente já vai formando um primeiro entendimento. Há coisas na nossa vida, na vida de todo mundo, crentes e não crentes, a vida de todo mundo, há coisas que somente são entendidas pelo Espírito Santo. Há coisas que a gente só vai conseguir assimilar pelo Espírito Santo. Há coisas que acontecem que, se a gente for humanamente pesar, a gente pode até entrar num parafuso, cair numa tristeza profunda, entrar num questionamento, numa rebeldia com Deus, achar até que Deus não está me ouvindo, porque eu estou avaliando
pela ótica errada. Eu não estou olhando pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito humano. E eu queria listar algumas coisas que o Espírito de Deus nos faz compreender de um jeito diferente do espírito do mundo. O Espírito de Deus, ele abre o nosso entendimento, como diz o tema, para a gente entender algumas coisas, ou talvez até a vida toda, de um outro jeito, que somente o Espírito de Deus nos dá essa compreensão. Se você imaginar, por exemplo, as situações que são de desgraça nessa vida, que são de tristeza. Olhar somente pela ótica humana uma desgraça, talvez você somente pare nela, como quem olha para a cruz e nunca na vida viria ali ressurreição. Como quem olha para a cruz e vê somente um homem morto, um homem que foi cuspido, que foi colocado prego nele, que foi pregado numa cruz, que foi chibateado, e nunca, vendo aquela imagem de Jesus daquele jeito, nunca viria a ressurreição. Mas olhando pelo Espírito de Deus, as situações que são de desgraça, com Deus a gente da desgraça tira uma graça, da cruz tira a ressurreição, daquilo que é mal a gente tira o que é bom, da morte a gente tira a vida. Certa vez chegaram para Jesus e apresentaram a ele um cego de nascença. Essa história, para quem quiser ler depois, está no capítulo 9 do Evangelho de João. Apresentaram a ele um cego de nascença. Não sei se alguém aqui já conheceu ou conhece um cego de nascença. Diferentemente de uma pessoa que ficou cega ao longo da vida, essa pessoa nunca soube como é viver enxergando, né? Então, ela já adaptou sua vida sem ver mesmo. Os outros sentidos se desenvolvem mais. Trouxeram a ele um cego de nascença e fizeram a ele a seguinte pergunta: Senhor, quem foi que pecou para que este homem seja cego? Foi ele ou foi os pais dele que pecaram? Veja a pergunta, né? A gente tem às vezes essa tendência de querer encontrar culpado para as situações. Foram atrás de um culpado para a cegueira do homem. A culpa é dele mesmo ou é da família, né? Coitado da família, né? Será o pai e a mãe têm culpa porque o menino nasceu cego? Mas foram perguntar isso a ele. E a resposta de Jesus é surpreendente. Jesus diz assim, olha, ele nem é cego porque pecou, nem porque os pais pecaram. Ele é cego para que nele se faça a glória de Deus. Vê que resposta maravilhosa. Vamos aprofundar um pouco essa resposta. Ele é cego para que nele se faça a glória de Deus. E o que se segue depois dessa resposta é a cura. Jesus cura a cegueira dele. O que Jesus está querendo dizer então é que ele nasceu cego para que aquele dia pudesse acontecer e Deus manifestasse naquela cura a glória dele. Deus manifestasse na cegueira, naquela desgraça, Deus manifestasse uma graça. O que é que a gente pode tirar daí de imediato? Tantas coisas que talvez você olhe para a sua vida e nunca entendeu por que isso acontece, nunca entendeu por que isso é assim. Por que comigo? Por que isso tem que ser na minha família desse jeito? Chegou a resposta para você hoje. Essa situação está assim, para que aí se faça a glória de Deus. Agora, como é que a gente é capaz de entender isso? Com o espírito do mundo se entende isso? Não. Só se entende isso com o espírito de Deus. Ou você é homem natural, psíquico, que acha loucura as coisas de Deus, ou você é homem espiritual, que sabe olhar para as situações que não tem resposta e dizer isso aqui é assim, para que aqui se faça a glória de Deus. Agora vamos entender também uma coisa. Fazer-se a glória de Deus não significa que vai ser por causa da cura. Pode ser que a glória de Deus se faça na não cura. Quando é que Deus não cura? Você já se perguntou isso? Quando é e por que que Deus não cura? Quem lembra aqui, quem conhece um pouco de Bíblia, sabe que Jesus entrou na cidade dele, lá em Nazaré, e lá ele não pôde curar quase ninguém. E aqui evidencia um problema, não curou por conta da falta de fé das pessoas. Mas há uma segunda razão pela qual Deus não cura. E muita gente se perde aí porque não percebe isso.
muitas vezes Deus está vendo que a doença para você é melhor do que a cura. Porque se a doença não estivesse aí, talvez você nunca encontrasse com Deus. Já ouviu aquela história de ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor? Não é assim, né, que se diz? Eu gosto de dizer que é pelo amor das duas formas, mas vamos lá que seja pelo amor e pela dor. Quantas pessoas dão testemunho de fé de que só se converteram por uma situação de luta que precisaram viver, uma doença? Ah, se não fosse esse câncer, talvez eu nunca tivesse tido meu encontro com o Senhor. Porque vai diminuindo a nossa sensação de autossuficiência, de que sozinho eu posso, de que eu resolvo tudo. A gente não tem essa sensação de que é Deus, né? Que dá conta de tudo sozinho. Essa situação está assim como a do cego de nascença, para que aí se faça a glória de Deus. Isso aconteceu porque naquele cego, Deus queria operar uma graça. Pode ser que na sua vida também Ele queira dar a cura de algo que você ainda não entendeu, mas vai ser no tempo dele. A gente nem sabe, pela história bíblica, não sabe nem o nome do cego. Porque o importante aqui não era o nome dele, mas o importante aqui era que Deus queria fazer nele a sua obra. Quem sabe Deus não atraiu muitos de nós aqui essa noite para que a obra acontecesse nessa noite, para que a glória dele acontecesse nessa noite, ou então para você entender que a glória dele vai acontecer na não cura, talvez, na convivência com essa situação. Porque também se faz a glória aí, é um bonito testemunho, alguém que aceitou algo em Deus e vai viver com aquela cruz, sim, porque todos nós temos uma cruz para carregar. Mas renunciando a si mesmo e tomando a cruz, sem se frustrar, sem abandonar o caminho, sem se revoltar contra Deus. Então a gente precisa acompanhar esse entendimento. Deus nessa noite quer classificar as partes. Ou eu sou homem espiritual, ou eu sou homem racional, psíquico, natural, que olho para as coisas de Deus e não entendo. Vejo as situações e só quero interpretar com meu espírito humano. Quer ver outra coisa? Que o homem natural, diferentemente do homem espiritual, não percebe? As situações da vida em que por trás delas está escondido um demônio ali atrás e a gente não está vendo. Vou elencar algumas para você refletir. Dentro de casa. Semana passada eu já falei um pouco de algumas situações de família, vamos tocar nesse ponto novo. Impaciência constante entre duas pessoas dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho. Tudo que se fala é uma discussão, é um problema. Impaciência. Pode ser que por trás dessa impaciência que tem o tempo inteiro, esteja aí por trás o demônio colocando na sua cabeça e na da outra pessoa razão em você e razão nele, para ficar o tempo todo discutindo um com o outro, um com o outro, um com o outro. O homem espiritual percebe logo, opa, tem uma coisa errada aqui. Entre mim e minha esposa, entre minha esposa e eu, entre mim e meu marido, está um espírito de impaciência. Vamos rezar, vamos dobrar nossos joelhos e pedir, Senhor, nos cura dessa impaciência. Mas somente o homem espiritual percebe que pode haver aqui uma influência. Olha, as pessoas, quando a gente fala de demônio, pensa logo nos filmes, na possessão, o povo que roda a cabeça. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. A ação mais perigosa do demônio, ela não é daquele jeito, não. É a tentação. Essa é a ação mais perigosa do demônio. Essa pode levar todo mundo para o inferno se você cair nela. A tentação, sabe como é que ela acontece? Com sopro de ideias diabólicas na cabeça da gente. Vai soprando uma palavrinha aqui numa situação. Vou dar um exemplo. Hoje pela manhã, quando eu estava indo trabalhar, estava indo eu e minha esposa, eu moro aqui no BES, estava saindo aqui pelo Aeroclube, estava o trânsito, veio um carro e bateu atrás da gente hoje de manhã. Não aconteceu nada, graças a Deus, mas o carro bateu atrás do nosso. Eu teria, talvez, ali naquela situação, já estava um pouco na hora para chegar no trabalho, estava o trânsito.
Você talvez já sai se adiantando do que vai ter que fazer quando chegar no trabalho. Eu teria talvez todas as razões de descer do carro ali e dar uma esculhambação no cidadão que bateu no carro atrás e de tornar meu dia inteiro um inferno por causa daquela situação. Talvez você já tenha feito isso, né? Não sei. Tornar o dia inteiro um inferno por uma situação que aconteceu ali no início da manhã. Mas na hora que aconteceu, eu parei, respirei, tinha tido susto da pancada, porque a sensação é que parece que o carro tinha acabado todinho, mas não fez nada. Desci calmamente e resolvi a situação e pronto, fomos em paz trabalhar. Tenho certeza que se houvesse uma brecha ali no meu coração, o demônio tinha vindo e acabado com o meu dia. E talvez eu tivesse vindo para cá já com essa perturbação da manhã, aí já iria talvez atrapalhar aqui o momento de oração, talvez não ia conseguir me concentrar para pregar direito, ia ficar uma confusão meu dia. O homem espiritual tem sabedoria. O Espírito Santo abre o entendimento e faz a gente, vou olhar de cima. Deixa o Espírito Santo me mostrar. Agora isso é uma coisa que acontece, assim. Aí eu volto à minha pergunta do início. Você se sente conduzido pelo Espírito Santo? Nas situações da vida, você sente a voz de Deus aqui? Opa, peraí, assim não. Cala a boca. Não fala isso não. Você sente isso? Ou é toda vez o que você quer, você fala. O que vem na cabeça, você cospe no outro. O Espírito de Deus abre o nosso entendimento para a gente perceber, aqui eu preciso silenciar, aqui eu tenho que botar o pé no freio. Quer ver outra coisa que o demônio gosta de fazer com a gente, que o homem natural não percebe, só o espiritual? Ficar plantando medo no nosso coração, principalmente medo do futuro. Tem gente que tem tanto medo de sofrer, que eu acho que o medo de sofrer é pior do que o sofrimento. Já pararam para pensar isso? Tem tanto medo de sofrer, medo de morrer, medo de ter medo. Aí, o medo, pronto. Vive no medo. Pois é, vai morrer de medo, né, diácono? O demônio adora usar essa arma conosco. Plantar no nosso coração um medo de ficar doente, um medo de uma desgraça acontecer. Enquanto que a palavra de Deus vem como uma espada, como diz o autor da carta aos Hebreus, e diz: a cada dia basta sua preocupação. Olha o que a palavra de Deus diz como um remédio a esse medo terrível que fica no nosso coração. Aí vai fazer um exame, vai fazer um exame de mama. Meu Deus, estou com medo que dê um câncer. E criatura, vai numa esperança de não vai dar nada. Ou que se der, o Senhor vai estar comigo. Te reveste, criatura. É medo, vai fazer... É medo demais. O demônio vai plantando no nosso coração isso. E o que eu quero que vocês entendam é que o homem espiritual, ele não é que ele não sofre disso, ele até sofre, mas o entendimento dele está aberto para perceber que esse movimento não está vindo de Deus. Deus abre, o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Temos que entender e perceber isso na nossa vida. Dando mais um passo naquilo que São Paulo nos diz. O homem espiritual, ele tem a capacidade de perceber a verdadeira essência das coisas que estão na vida dele. O homem natural, ele se engana com a aparência das coisas. O homem natural, ele se deslumbra com talvez os prazeres que a vida tem para dar. O homem espiritual sabe se alegrar no pouco, sabe se alegrar no simples. Um homem conduzido pelo Espírito se alegra com sua família, com sua moradia simples, com as tarefas do dia a dia, com ser fiel a Deus no pouco. Tudo isso alegra o coração de quem é conduzido pelo Espírito. De ter a oportunidade, se você é, sei lá, mulher dona de casa, de preparar a refeição para a sua família, de cuidar da casa. Se você trabalha, de ter a tranquilidade de viver a sua rotina. O homem espiritual sabe viver bem, passar bem pela sua vida. O homem natural não. Ele vive na expectativa do extraordinário. Vive esperando aquela viagem que vai chegar e não sabe se alegrar aqui. Só se alegra
Aí chega a viagem, é uma coisa simples, passa 10 dias, passou, voltou, pronto. Aí vai esperar a próxima coisa para ser feliz de novo e tá bem. Vive assim, ó. Assim. Não sabe aqui, ó, viver na constância. O homem espiritual, ele sabe viver bem aqui, ó. São Paulo diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 16: afeiçoai-vos às coisas modestas. Mas não, a gente tem gosto é de grandeza. Aí São Paulo diz, afeiçoai-vos às coisas modestas. O homem racional, o homem natural, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. E o homem espiritual, eu sou feliz hoje andando de ônibus. Olha que beleza, sou feliz com minha família. Tem um pensador inglês, é cristão ele, é Chesterton o nome dele. Ele diz assim, não há nada mais extraordinário do que um homem comum com sua mulher comum e seus filhos comuns. Olha que coisa maravilhosa que ele diz. Não há nada mais extraordinário do que um homem comum com sua mulher comum e seus filhos comuns. Mas só quem entende isso e diz, é verdade, é o homem espiritual. Porque o homem natural olha isso e diz, que loucura isso. Que loucura, a coisa mais extraordinária do mundo não é isso não. São as grandezas, sei lá, pensa aí um desejo grandioso que você tem na sua cabeça. Homem natural, homem espiritual. Você está de que lado hoje na sua vida? Você é mais natural ou mais espiritual? Você é mais conduzido pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do mundo? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Nessa noite de hoje, meus irmãos, Deus quer fazer uma obra e no nosso coração e tirando as coisas que são do espírito do mundo. Agora eu entendo porque é que Deus me colocava na oração por esse momento, um renovo do batismo no Espírito Santo de todos nós. A experiência do batismo no Espírito Santo, ela é uma experiência de deixar o Espírito Santo aflorar no nosso coração, ser avivado, se sentir conduzido, acordar de manhã e deixar que o Espírito Santo de Deus fale, conduza. Tenho certeza que, infelizmente, tem gente que hoje acordou, chegou aqui e até o momento da gente começar a adoração, não tinha nem pensado em Deus ainda. Como é que a gente quer ser homem espiritual desse jeito? É preciso fazer esse caminho de deixar Deus cada vez mais ser Ele o Senhor das nossas escolhas, do meu jeito de falar, do meu jeito de pensar, até dos meus desejos, Deus quer ser o Senhor. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta nas minhas pregações. Quando você olha o seu histórico de vida, as decisões que você tomou, quantas delas você perguntou, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aqui a gente vê que talvez a gente foi muito mais homem natural do que homem espiritual. Agora, essa constatação nunca pode nos fazer ficar parados no tempo. Pode nos fazer achar que a gente não tem mais jeito. Não. Se você não tivesse mais jeito, Deus não tinha traído você até aqui, não. Ele quer sim espiritualizar o nosso coração. Cumprir em você a profecia de Ezequiel. Tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Precisamos então dizer, Senhor, faz tua obra. Está tudo errado, Senhor. Estou escolhendo errado. Estou sendo muito mais racional, humano, do que espiritual. Não estou olhando minha vida com a lupa do Espírito Santo. Não estou, Senhor, agora que estou ouvindo tua palavra, estou entendendo que aquela situação lá em casa talvez tenha uma influência ali do mal e que eu não estava vendo. Nessa adoração de hoje, gostaria muito que, por força da oração da Assembleia toda, esses demônios que ficam colocando dentro de casa brigas o tempo inteiro, por força dessa oração que a gente vai ter aqui hoje,
partissem todos em disparada das nossas casas. E que a gente tivesse uma santa noite de libertação, para que o Senhor realmente mexa e faça do nosso coração um coração espiritualizado. Olha, seguir o Senhor vai exigir de nós essa dinâmica que todo mundo conhece, mas parece que tem dificuldade de viver. Renunciar a si mesmo. O que é que significa isso? Deixar as coisas do meu jeito para ser do jeito de Deus. E o que é que tem que ser do jeito de Deus? Começamos a listar. Desde a semana passada eu já venho listando algumas coisas aqui. Deixa Deus fazer a obra nessa noite de hoje. Deixa o Senhor ser mais no teu coração. Para esse cabo de guerra, deixa o Senhor vencer. Faz como Jacó. Deixou o Senhor vencer. Deixa o Senhor vencer. Será que a gente vai viver essa experiência nessa noite? Será que a gente vai abrir o coração para isso? Será que o Senhor vai ter espaço de sair daqui dessa noite com o seu coração mais humano para trás e o coração mais espiritual para frente? Chegou um coração nesse portão com pedras. Vai sair um coração de carne. Para a gente voltar para as nossas vidas, olhando as situações de um jeito diferente. Homem natural, homem espiritual. O homem espiritual pondera as coisas pelo Espírito de Deus. Julga, avalia à luz do Espírito Santo. Vamos deixar que o Espírito Santo nos dê essa graça. Nos dá um coração mais parecido com o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E amado. Amém.